Olá, eu sou a Kitty Dalk, farmacêutica e consultora há mais de 10 anos, e eu tô aqui hoje para falar de mais um assunto relacionado à gestão em saúde, que é o mapeamento ou a identificação do perfil epidemiológico. Vamos discutir sobre o que é o perfil epidemiológico, qual é a sua importância e como é que a gente pode fazer para identificar isso dentro das nossas organizações. Primeiro, gostaria de comentar com vocês que o perfil epidemiológico ele é importante não só para as instituições prestadoras de serviços de saúde que estão buscando algum tipo de acreditação, alguma certificação, que hoje, por acaso, uma das exigências é a gente conhecer esse perfil, como também para as operadoras de planos de saúde, que se submetem a alguma acreditação das operadoras, por exemplo, ou algum outro sistema de gestão. Independente das certificações, conhecer o perfil epidemiológico da instituição é fundamental para que a gente possa tomar, os gestores possam tomar melhores decisões em relação aos programas de saúde, à assistência prestada ao paciente. Gostaria de trazer para vocês, então, primeiramente o conceito. Então, o que é o perfil epidemiológico? Bom, o perfil epidemiológico nada mais é do que o conjunto de patologias atendidas num determinado período na instituição em si. Então, assim, aquele conjunto das patologias que mais são atendidas durante um determinado período de tempo. Bom, como é que eu faço para identificar? A gente pode estabelecer alguns critérios para identificar o perfil epidemiológico. Entre eles, a gente pode definir aquelas que são de maior prevalência, então as patologias de maior prevalência dentro da instituição estão dentro desse período de tempo. Geralmente, a gente identifica o perfil epidemiológico olhando 12 meses para trás, Então, pelo menos 12 meses, isso precisa ser revisado a cada 12 meses também, porque o perfil pode mudar, em virtude de sazonalidade, de novos entrantes, enfim, novas patologias que possam vir a surgir, isso pode variar sim. Então, não é uma vez definir e nunca mais olhar para isso. Então, dentro do histórico de 12 meses, por exemplo, ou de 6, enfim, a sua instituição de saúde que vai definir, você vai identificar quais foram aquelas patologias de maior prevalência, ou seja, aquelas que mais foram recorrentes dentro desse período de 12 meses em todos os atendimentos que vocês tiveram na instituição. Esse é um critério. O próximo critério poderia ser, ou junto, um não exclui o outro, poderia também ser um critério, a questão da gravidade dessas patologias. Então, quanto mais grave elas são, maior envolvimento de recurso humano, de recurso financeiro e de tempo dessas equipes para trabalhar e conseguir ter alguma efetividade no tratamento dessas patologias. Então, a gravidade delas também é importante. A questão do risco, ou seja, o quanto essas patologias que percorreram na instituição durante esse período de tempo podem prejudicar ou aumentar o custo significativamente. Então, quando a gente fala de patologias infecciosas, aquelas doenças que requerem algum tipo de isolamento, isso faz com que outras pessoas, outros pacientes dessa instituição possam adoecer também em decorrência de um paciente ou um grupo de pacientes estar em contato com determinada patologia. Às vezes, elas não são tão recorrentes, mas em função do risco que oferecem, são importantes considerar também no perfil epidemiológico. E o último critério que eu definiria para vocês é a questão do custo. O custo também é muito importante, especialmente se a gente estiver falando com uma operadora de plano de saúde. Nas organizações prestadoras de serviços de saúde, como hospitais, clínicas e laboratórios, a questão do custo também é importante. Mas na operadora em si é que a gente vai poder ter aquele reflexo importante na sinistralidade, Quando a gente puder identificar e trabalhar isso. Inclusive, a gente falando disso já passa para a segunda parte do assunto, que é qual é a importância da instituição pensar sobre o perfil epidemiológico e definir o perfil epidemiológico. Bom, primeiro que ela serve como base para definir os protocolos clínicos. As instituições, dentro da nossa experiência, enfim, em consultoria, a gente vê muito o pessoal começar a definir os protocolos clínicos e não tem base. Vai definir com base em que todo mundo tem protocolo de PAV, todo mundo tem protocolo de TEV, todo mundo tem protocolo de sepse, ok. Essas são, de fato, patologias
bem graves e importantes para serem identificadas e trabalhadas. O protocolo de sepse, por exemplo, hoje é um protocolo que é recomendável para todas as instituições, não em relação à sua recorrência em si, porque pode ser que na sua instituição seja pouco frequente, mas em relação aos outros critérios que eu comentei antes, como por exemplo a gravidade e o risco que expõe o paciente se não tiver um protocolo a seguir. Então, um paciente em sepse que não tem um protocolo firmado, ele pode vir a óbito. Uma vez que você identifica isso, você tem base para construir os seus protocolos clínicos dentro da sua instituição. A eles, é o resultado do perfil que vai dizer quais são os protocolos que são mais importantes e são adequados à sua realidade. Então, isso é bem importante. A outra questão que eu considero fundamental é, no caso, novamente, para as operadoras de plano de saúde poderem direcionar os programas de medicina preventiva. Os programas de medicina preventiva hoje, também dentro da nossa experiência, são muito colocados em cima das patologias mais comuns, vamos dizer assim. Então, eu tenho programas de medicina preventiva para casos crônicos, para casos complexos, e dentro desses casos crônicos e complexos, eu elejo lá, por exemplo, a oncologia, enfim, e umas patologias relacionadas a isso. Mas eu não fiz um perfil epidemiológico para conhecer qual é a necessidade da minha carteira. Hoje, a minha carteira de clientes, se eu sou uma operadora de plano de saúde, se comporta de que forma, né? Quais são as patologias que são mais prevalentes? De que forma que os meus programas, então, de medicina preventiva podem atuar de forma preventiva, né? De forma a trazer uma melhor qualidade de vida e mais saúde para esses meus beneficiários, para esses meus clientes. A outra importância da questão da definição do perfil epidemiológico é proporcionar ao gestor uma maior assertividade no direcionamento de recursos humanos, financeiros e de estrutura, porque uma vez que eu conheço o meu perfil epidemiológico, eu vou saber que tipo de profissional eu preciso. Então, a partir desse meu conhecimento, eu posso direcionar os meus recursos humanos e também todos os meus esforços enquanto empresa, né? A gente foca mais. E a outra importância, um item que eu considero fundamental também, é uma facilidade na manutenção do custo assistencial. Porque se eu conheço o perfil epidemiológico, se eu direciono os meus programas de medicina preventiva, enfim, ou os meus protocolos clínicos naquelas patologias que são prevalentes na minha instituição, que são de importância para aquilo, bom, então eu tenho um leque menor de atendimento, né? Mas também um direcionamento de recursos muito mais focado e com isso, consequentemente, muito menor também. Bom, agora que a gente já entendeu o que é o perfil epidemiológico e por que ele é importante, vamos falar um pouquinho sobre como identificar ele, né? O perfil epidemiológico ele pode ser identificado da forma mais simples possível. Você pode considerar a sua base de dados mesmo que você tem dentro da sua instituição. Essa base de dados, seja se for em formato de sistema melhor, né? Saem relatórios, enfim, ou se você tiver que fazer isso manual, com certeza vai demorar mais, mas é possível também. Você pode começar buscando o histórico dos atendimentos, né? E quando você buscar o histórico dos atendimentos da sua instituição, o que você vai procurar? Primeiro, quais são as patologias de maior prevalência, que a gente falou lá, considere os critérios que eu comentei anteriormente. Então, quais foram as patologias mais atendidas dentro desse X período, né? Você vai buscar um período, como eu falei no começo, é 12 meses para trás, é 6 meses para trás, você que vai definir na sua instituição. Então, você vai buscar dentro desse histórico de atendimentos quais foram as patologias que mais foram atendidas dentro desse período, né? Você também vai buscar identificar qual é o perfil desses clientes em relação a gênero, em relação à faixa etária, porque algumas patologias são mais prevalentes, determinados, por exemplo, no sexo feminino, né? E determinada faixa etária, se é o perfil da sua instituição ou não. Algumas instituições têm a característica de atendimento, basicamente atendimento a idosos, então com certeza a variação das patologias dentro desses grau de faixa etária, né, vai ser diferente. E daí isso vai me ajudar a direcionar também os meus protocolos, como eu falei, os meus programas, mas principalmente eu entender bem esse meu perfil para poder direcionar os esforços. E o último item é para a gente poder identificar. Então você levantou o histórico dos atendimentos, buscou as patologias de maior prevalência, viu o perfil desse cliente ou desse
paciente, né, que está envolvido. Agora você vai olhar o custo dessas patologias associadas. O custo representa quantos por cento sobre o faturamento, ou quanto desse custo realmente impactou na questão da sinistralidade, se a gente estiver falando de operadora, ou quanto desse custo comprometeu o funcionamento do hospital como um todo. Por exemplo, a gente estiver falando de instituições de saúde hospitalares, a gente está falando às vezes de patologias que têm uma longa permanência de internação, que se a gente não conhece bem os protocolos, não puder identificar bem isso, a gente acaba que o convênio, por determinado período, por exemplo, o SUS, não paga depois de certo número de dias que o paciente está ali internado, né? Então, isso acaba como prejuízo, sem dúvida, para a organização. Então, a questão do custo envolvido também é bem importante na hora de você identificar o perfil. Então, gente, o assunto de hoje era o perfil epidemiológico. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Eu espero que vocês possam compartilhar isso na organização de vocês. A gente sabe que o perfil epidemiológico é um assunto que tem bastante dúvida em relação a como identificar, o que é exatamente. E eu espero que realmente a gente possa ter contribuído com você. Obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.